Ele entortava os adversários com seu drible elástico. A história do lendário Roberto Rivelino. Roberto Rivelino nasceu em São Paulo, em 1º de janeiro de 1946. Conhecido pela técnica apurada, exemplificada no drible chamado de elástico, também tinha um chute muito forte e um gênio explosivo. Oriundo de uma família de imigrantes italianos, desde criança gostava de jogar futebol com seu irmão Abílio, usando o galinheiro de seu pai como campo improvisado. Seu amor pelo futebol era tão grande que viajava de canoa de sua casa no centro da cidade até a Zona Sul para ver seu ídolo jogar, Chiquita, atleta de fama local. Rivelino se impressionava com a maneira que Chiquita chutava a bola, e isso o inspirou a continuar jogando. Porém, o futuro meia da seleção brasileira não tinha a pretensão de ser jogador profissional e atuava nos campos da família de seu avô de maneira amadora. Foi nesse período que o craque passou a jogar futebol de salão no Clube Atlético Indiano, time que atuava no campo da família de seu avô. Foi lá na rua Joaquim Guarani, na capital paulista, que o diretor do Esporte Clube Banespa, que morava por ali, viu o garoto Riva jogando bola e ficou impressionado com sua habilidade. Então o convidou para jogar futebol de salão no clube. Por influência do pai, Nicolino, foi fazer teste nas divisões de base do Palmeiras, que era treinada por Mário Travalini. Após comparecer por 3 vezes no clube palestrino, foi dispensado pelo treinador sem ao menos ter trocado de roupa. Na verdade, o técnico Mário Travalini tinha preconceito e achava que jogador de futsal não daria certo no futebol de campo. Mas o destino quis que no domingo seguinte o Palmeiras enfrentasse em partida decisiva o time do Esporte Clube Banespa. Rivelino foi o nome do jogo e Travalini, que assistia tudo da arquibancada, tentou convencer Nicolino a levar o filho mais uma vez ao Palmeiras. Nicolino recusou, pois seu menino já estava com tudo adiantado para jogar no Corinthians. Dito e feito, Roberto Rivelino passou a integrar o elenco alvinegro. Na base do clube, ele não fez feio e logo de início recebeu o apelido de Reicinho do Parque. No clube do Parque São Jorge, foi logo aprovado no segundo treino pelo técnico José Castelli, que percebeu que aquele menino tratava-se de uma joia rara. José Castelli, conhecido como Rato, imediatamente o mandou trazer fotos 3x4 para fazer a sua ficha de inscrição no clube do Parque São Jorge. O Reizinho do Parque, que já na base era uma sensação entre a torcida corintiana, estreou no profissional em 13 de janeiro de 1965, no torneio pentagonal do Recife contra o Santa Cruz. O Corinthians venceu o time pernambucano por 3-0 e o estreante Rivelino fez o gol que sacramentou a vitória. Sempre que jogava contra o Palmeiras, Rivelino fazia questão de jogar bem, para mostrar o erro que eles cometeram ao dispensá-lo. Com 10 títulos conquistados e ídolo da Fiel, Roberto Rivelino disputou 474 jogos pelo Corinthians, obtendo 238 vitórias e anotou 144 gols pelo alvinegro. Pelo clube ele teve como título mais importante o torneio Rio-São Paulo de 1966. Roberto Rivelino também teve participação decisiva nas conquistas do Torneio do Povo em 1971 e na Copa Cidade de Turim de 1966. Rivelino declarou certa vez que trocaria a glória de ganhar o título mundial pelo Brasil por um simples campeonato paulista pelo Corinthians. Título que em 10 anos de clube ele jamais conseguiu, uma vez que o clube passava por um longo jejum de títulos. Em 1972, o Corinthians cedeu Rivelino por empréstimo para a Portuguesa para atuar exclusivamente em um jogo amistoso, em comemoração à inauguração do estádio do Canindé. O jogo foi contra a equipe do FK ZLNSK Sarajevo, da Bósnia e Herzegovina. Rivelino atuou cerca de 40 minutos e fez um dos gols na vitória da Portuguesa por 2-0. Rivelino teve a chance de conquistar o título estadual em 1974.
A final do Campeonato Paulista de 1974 foi entre Corinthians e Palmeiras, time que Rivelino dizia que mais gostava de enfrentar. Mas assim como todo o time corintiano naquela partida, Rivelino teve uma má atuação e a taça de campeão foi parar no Palestra Itália. Nos dias seguintes à perda do título, a diretoria do Corinthians, que precisava de um bode expiatório, elegeu Rivelino como culpado da perda do título paulista e negociou seu passe com o Fluminense, que na época montava a chamada máquina tricolor. Partiu deixando um duplo sentimento de revolta por ter perdido o título e saído do clube, e de agradecimento por tudo que fez jogando no Corinthians e se tornando um dos maiores jogadores do timão. Já residente do Rio de Janeiro, a estreia do Curió das Laranjeiras, apelido que ganhou da torcida carioca, aconteceu entre Fluminense e Corinthians, como parte do acordo de negociação do jogador. Então, naquele 8 de fevereiro de 1975, 40 mil pessoas viram Fluminense aplicar uma goleada de 4-1 sobre o Corinthians, com direito a 3 gols de Rivelino. Na sua passagem pelo Fluminense, Riva marcou o gol da conquista da Taça Guanabara de 1975, aos 119 minutos da prorrogação. Em entrevista para a revista Placar de 1993, Rivelino, que chorou muito ao final, apontou esta partida como seu jogo inesquecível, usando expressões como vitória dramática, meu primeiro título estadual. O Fluminense, que então era chamado de máquina tricolor, era uma das melhores equipes que um time brasileiro já havia montado. O time veio a conquistar o bicampeonato carioca de 75 e 76. Foi por 2 vezes semifinalista do Campeonato Brasileiro. Em 75, perdeu para o Internacional e em 1976 para o Corinthians. A máquina tricolor montada por Francisco Horta, então presidente do Fluminense, tinha outros craques além de Rivelino, como Félix, Paulo César Caju, Doval, Pintinho, Carlos Alberto Torres, Disseu e Edinho, entre outros. A equipe vivia se exibindo pelo mundo em grandes torneios internacionais, como o Torneio Internacional de Paris, que o Fluminense conquistou em 1976. Rivelino teve várias atuações de destaque pela equipe carioca, sendo uma delas um jogo contra o Vasco da Gama, onde marcou o gol mais famoso de sua carreira. Riva aplicou o drible elástico no volante Alci da equipe Cruz Maltina, passando por mais 2 jogadores do Vasco antes de fazer o gol da vitória tricolor. Apesar do primeiro reencontro de Riva com o seu ex-clube ter sido traumático para os corintianos, a revanche mais emblemática entre Rivelino e Corinthians aconteceu em 5 de dezembro de 1976. Mais de 70 mil corintianos invadiram o Rio de Janeiro para assistir a semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano. Mesmo com um time melhor e recheado de craques, o Fluminense, que esperava ganhar com facilidade o jogo, teve dificuldade de enfrentar um modesto, porém raçudo Corinthians. Rivelino abriu o placar para o time carioca, mas sua atuação apática durante o tempo regulamentar foi de pouca ajuda para o Fluminense, que não teve forças para reagir após o gol de empate do time paulista. A classificação então foi decidida nas penalidades. Já nas cobranças de pênalti, Riva recusou-se a fazer a cobrança e viu seu time ser eliminado por seu clube formador, apoiado pelo Mar Preto e Branco, que tomava as arquibancadas do Maracanã. No Fluminense atuou de 1975 a 1978, sempre com a camisa 10. Ele jogou 158 partidas e marcou 53 gols pelo tricolor das Laranjeiras. Em 1978, Rivelino disputou um amistoso pela equipe americana do New York Cosmos contra a equipe espanhola Atlético de Madrid. Os espanhóis venceram a partida por 3-1, sendo que o único gol do Cosmos foi feito por Rivelino. Em 1978, o jogador foi vendido ao futebol árabe, onde defendeu o Al Hilal. No Al Hilal da Arábia Saudita, foi campeão da Copa do Rei e tricampeão saudita em 79, 80 e 81. Porém, desavenças com o príncipe Khaled
dono do time, fizeram com que Rivelino encerrasse sua carreira mais cedo do que gostaria, em 1981, aos 35 anos. Na Copa do Mundo de 1970, realizada no México, foi um dos grandes destaques da seleção brasileira, tricampeã do mundo em 1970. Essa seleção é tida como o melhor time de futebol já formado numa Copa do Mundo, tendo jogadores como Pelé, Tostão, Carlos Alberto Torres, Gerson, Jairzinho, entre muitos outros, como o próprio Rivelino. Nessa época, Rivelino angariou um grande número de fãs internacionais, sendo talvez o mais famoso deles o maior jogador da história da seleção argentina, Diego Maradona, que o tinha como ídolo e exemplo em sua infância. Depois da Copa do Mundo de 1970, ele ainda seria campeão pela seleção brasileira da Taça Independência, conhecida também como Torneio Minicopa, Taça do Atlântico em 1976 e do Torneio Bicentenário dos Estados Unidos também em 1976. A Copa do Mundo de 1974 foi realizada na Alemanha Ocidental e Rivelino foi convocado pela segunda vez para uma Copa do Mundo. Dessa vez mais experiente, foi como o grande craque da seleção brasileira junto de Jairzinho. Jogou muito bem e marcou belos gols, como o que fez contra a Alemanha Oriental. Rivelino cobrou uma falta extremamente precisa, mandando a bola numa brecha da barreira, aberta por Jairzinho, que se abaixou na hora certa. Porém, Riva seria prejudicado pela fraca campanha da equipe, ficando apenas em quarto lugar desta competição. Foi convocado para a Copa do Mundo de 1978, realizado na Argentina, sendo esta a sua terceira e última Copa do Mundo. Rivelino acabou ficando na reserva de Zico na maior parte da competição, por estar contundido, e a seleção brasileira conseguiu o terceiro lugar da competição. Pai de 3 filhos, Rivelino continua vivendo onde nasceu, no bairro do Brooklyn, zona sul de São Paulo. E só tem uma tristeza em sua vida: a morte de seu Nicolino, seu pai, mestre, amigo, conselheiro e incentivador. Rivelino tem ainda uma escolinha de futebol que cuida ao lado do irmão Abílio Rivelino. Riva tornou-se comentarista esportivo e trabalhou por diversas vezes na rede Bandeirantes de televisão, lançado por Luciano do Vale. Em 1º de novembro de 2012, assinou contrato com a TV Cultura de São Paulo para ser comentarista do programa esportivo Cartão Verde. Em 2014, Rivelino foi convidado para participar do primeiro jogo da recém-construída Arena Corinthians no bairro de Itaquera. A partida contou com o elenco corintiano da época, jogando contra jogadores corintianos de várias épocas. Rivelino fez o primeiro gol, sendo assim o primeiro a marcar um gol na Arena Corinthians.